Olá, bem-vindos a mais uma aula. Vamos hoje falar de solubilidade. Muitas das vezes a gente nos questiona por que que algumas substâncias não dissolvem-se umas noutras. Por exemplo, por que que a água e o óleo não se misturam. Então, nós durante esta aula vamos responder todas estas questões. Fique atento, ligado e acompanhe a aula toda. Antes da gente falar de solubilidade, é importante lembrarmos o que são soluções. Sabemos nós que soluções são misturas homogêneas, formadas geralmente por dois componentes fundamentais, que é o soluto e o solvente. É importante lembrarmos que soluto é a substância que é dissolvida, que normalmente apresenta-se em menor quantidade. Já o solvente é a substância que dissolve e que é apresentada em maior quantidade. E sendo assim, solubilidade é a capacidade limite de dissolução de determinada substância com outra que seja homogênea. Então, para que serve a solubilidade? A solubilidade serve para definir a propriedade física da matéria que diz respeito à quantidade máxima de uma substância que pode dissolver-se em uma outra substância. Quando se fala de solubilidade, pensamos logo em que solvente se trata. Então, nós vamos identificar aqui dois tipos de solventes. Solventes podem ser polares ou apolares. Então, o solvente polar nós vamos ter aqui, por exemplo, a água. Para os solventes apolares, temos vários. Geralmente aqueles que são derivados do petróleo. Podemos ter, por exemplo, aqui o H6, o C6H14. Por exemplo, o hexano. A aplicação mais usual do hexano se dá em indústrias químicas, petroquímicas e de extração de óleo vegetal e é um componente comum da gasolina. Por isso é que, por exemplo, a água e a gasolina não dissolvem-se, ou seja, não misturam-se por esta polaridade. Então, nós vamos identificar aqui algumas moléculas polares e apolares. Então, nós temos aqui algumas classificações de moléculas polares e apolares. Lembrar que a polaridade de uma molécula está relacionada à distribuição dos eletrões ao redor dos átomos. Por exemplo, se a distribuição for simétrica, a molécula então será apolar. Ou seja, se não houver diferenças em termos de eletronegatividade dos átomos da molécula, então vamos considerar como uma molécula apolar. Se acontecer o contrário, ou seja, em que uma das partes apresenta uma maior eletronegatividade que a outra, então vamos considerar como moléculas polares, que é o que acontece com, por exemplo, o cloreto de sódio. O cloreto de sódio eles têm diferentes polaridades, tal como a gente sabe, o sódio é positivo, o cloro negativo. O mesmo temos aqui o cálcio, dois positivos, o oxigênio, dois negativos. Então, quando nós temos diferentes polos, geralmente apresentado com positivo e negativo, então vamos ter como moléculas polares. Já com as moléculas apolares, acontece o contrário. Elas têm a mesma eletronegatividade. Então, esta é a principal diferença entre moléculas polares e apolares. E para sabermos o que é polaridade, devemos saber ou conhecer a série de eletronegatividade. No entanto, esta série de eletronegatividade diz-nos que o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Oxigênio que o nitrogênio, que o cloro, que o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio. Esta é a série que vai nos dizer qual é o elemento mais eletronegativo que o outro. Para o caso da água, por exemplo, nós vamos identificar aqui dois elementos. Para a formação da água, nós temos o oxigênio e o hidrogênio. O que acontece? Nós sabemos que o oxigênio é o elemento mais eletronegativo que o hidrogênio. Vamos tentar aqui a estrutura molecular, por exemplo, da água. Temos aqui a ligação. Tal como podemos constatar nesta estrutura, a forma da molécula d'água, temos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Acontece que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, que a água apresenta. Portanto, tem uma força atraindo os eletrões do hidrogênio para si. Assim, pelo fato dele ser mais eletronegativo, então a água é uma molécula apolar, porque há um elemento mais eletronegativo em relação aos demais elementos. Para terminarmos, vamos conhecer então a regra de solubilidade. Essa regra é muito simples. Esta regra diz que semelhante dissolve semelhante. Isto significa dizer que compostos polares dissolvem em polares. Por exemplo, a água dissolve seu semelhante. Compostos apolares dissolvem em apolares. Isto vamos ter, por exemplo, o óleo também vai dissolver seu semelhante. Depois, os compostos apolares não dissolvem em polares. Por exemplo, o óleo, não é que é um composto apolar, não dissolve na água, que é um composto polar.
Ou também a acetona, que é um composto apolar, não dissolve em sal, que é um composto polar. Bem, os compostos apolares são derivados do petróleo. Estamos a falar do diesel, gasolina, querosene e qualquer outro combustível. Por este motivo, não se dissolvem em água. Este é o motivo que faz com que o óleo e a água não se misturem. Então, esta é a regra geral de solubilidade. E espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam de dar o like ao vídeo e inscrevam-se ao canal.